Vou estar explicando aqui algumas formas para se fazer molde. Então aqui é a minha peça, né? Peça aleatória. Então, a primeira coisa, né, é criar minha linha de partição. Então selecionei minha linha de partição, minha direção de inclinação, né, minha face e as minhas arestas onde vai formar a divisão. Então selecionei tudo aqui. Depois eu vou criar o que? Eu vou ocultar meu corpo sólido. Então eu tenho a minha superfície aqui, né? A minha cavidade e meu núcleo. Agora eu vou criar a minha superfície de partição. Aqui, então se eu criar minha superfície de partição aqui, tá, vou colocar o modo normal, sem ser manual. Ó, vejo que ela fica um pouco desconfigurada aqui, ó. Então, quando tem esses perfis assim, tem a opção da gente estar usando a opção de modo manual. Ó, aí você tem essas, você consegue manipular aqui a tua superfície, então fica melhor. Então, usar três aqui para dar uma suavizada, né, para não ficar canto vivo aqui. Vou costurar elas, deixar no plano aqui. Aqui, né, veja aqui que vai sair uma falha aqui, ó. Nesse caso aqui a gente tem essa opção aqui. Eu posso aqui, ó, iniciar a região de preenchimento e aqui terminar. Ó, vejo que ela fecha aqui, ó. E vai dar certinho. Dá um OK aqui. Ó, então tá aqui a minha superfície, ó, criada. Então vou apagar ela que eu já tenho ela feita ali embaixo, só explicando. Mesmo caso. Vou ocultar minha linha aqui. Então o que eu fiz aqui agora? Então eu criei um bloco aqui, né? Criei um bloco e não mesclei. Vou ocultar ele. Então o que eu fiz aqui agora? Então tem três corpos de superfície, né? Então são a parte inferior, a parte superior e a minha superfície de partição. Então tem três superfícies. Esse aqui é o método, né, que eu estou fazendo aqui. Tem outros métodos. Depois eu vou mostrar alguns outros métodos ali. Além do método convencional, né, que é usando macho e cavidade. Esse aqui é outro método. Então o que eu fiz aqui? Eu criei uma superfície de offset em zero em toda a minha linha de divisão, toda a minha superfície de divisão, né? Então eu tenho outro corpo agora. E o que eu fiz agora? Agora eu costurei, né? A minha superfície superior, vou ocultar aqui a vermelhinha. Poxa, aqui a superior. Então eu costurei a minha superfície de partição com a minha parte verde, no caso, né, a superior ali. Então eu fiquei com uma superfície só aqui, ó, só superior. E o mesmo caso eu fiz com a parte de baixo, né? Então eu criei outra superfície offset de zero aqui e daí agora eu tenho duas superfícies, né? Então se eu isolar aqui, ó, aqui tudo é uma superfície e a parte de cima também é uma superfície. Então usando aquele meu bloco, o que eu fiz ali? Eu cortei, né? Eu fiz um corte com a minha superfície, com a minha superfície superior. Então eu cortei o meu bloco, né? Então vou fazer um corte aqui, ó, esconder a inferior, vou mostrar só o superior. Ó, então
aqui está meu produto, né? Então eu fiz um corte com toda a minha superfície, né? A minha superfície superior. Então eu criei a parte de cima e do meu molde. Então tá aqui, ó. Então, ele cortou tudo para baixo ali, né? Daquela minha superfície, ele fez o corte para baixo ali. Então tem a primeira parte ali. Depois, para mim criar outra parte, deixa eu ocultar aqui, ocultar meu produto também. O que eu fiz aqui? Eu só fiz uma extrusão, né? Usei a opção ali para ficar um pouco para baixo ali até a superfície, a minha superfície inferior, que seria aquela superfície vermelha. Então ele acompanhou todo aquela minha superfície vermelha, ó. Então, porque a minha extrusão foi até lá. Então aqui agora eu tenho meu molde, ó. Tem a minha cavidade interna, ó. Ele seria o meu produto, né? Então seria uma forma de fazer. Vou mostrar outro exemplo de uma outra peça aqui. Então aqui agora já é um outro produto. Então tem o meu produto aqui, né? Agora, então a primeira coisa eu vou ver a minha análise de inclinação. Ai, travou. Então continuando o vídeo aqui. Então esse aqui é meu outro produto, né? Então já modelei ele, já dei os ângulos de inclinação, raio, imaginando que é uma peça feita de molde de areia, né? Então aqui vou fazer uma análise de inclinação aqui. Então, continuando aqui, estou com um problema aqui no SOLID. Esse comando aqui não está funcionando, a análise de inclinação, que ele tá travando. Então o correto seria usar. Então eu vou usar um outro aqui só para mostrar o análise de rebaixo. Então aqui vejo que eu não tenho nenhuma contra-saída, né? Se usasse o comando correto ia estar verdinho, vermelho. Esse não é o objetivo aqui, né? Então eu vou fazer a divisão. Então eu fiz alguns métodos aqui. Então, o primeiro método que eu usei então aqui usando as ferramentas normal de molde, né? Então criei a minha divisão, né? A minha linha de partição, todo o contorno aqui. Vou ocultar, então fiquei com minhas duas superfícies, né? Cavidade e o núcleo. Criei minha superfície de partição. Então nesse caso aqui é uma superfície simples, né? Então dá para usar o método tradicional. Tá lenta a coisa. Então aqui. Então tá, então mesmo caso, eu usei a superfície, né? Partição, selecionei todo o meu contorno que é a minha linha de partição. Ali também usei o módulo manual, né? Porque se não usar o método manual, deixa eu fazer um teste aqui. Marcar a opção aqui de manual. Vou trabalhar aqui com 50 aqui. Ó, veja como é que ela fica toda irregular. Então não fica legal, né? Então aqui a melhor opção nesse caso é trabalhar com a opção de manual. Tu consegue manipular ali a posição da tua divisão, então fica melhor nesse caso. Tá, então criei ali a linha manual, né?
Vou dar um ok aqui. Então tá aqui a minha superfície de partição. Agora eu vou usar o comando para cancelar a superfície, né, em todo esse contorno aqui, para fazer de forma rápida aqui esse ajuste aqui, né. Ó, então só selecionei ali, ele já só vou passar o comando aqui. Beleza, já está quase pronto. Depois eu só estendi a minha azul superfície até no final ali. E depois usei o comando de macho e cavidade, né? É o comando normal, né? Macho e cavidade. Só clicar na aresta, macho cavidade, criar um esboço, né? Pode criar um esboço antes. Depois adicionar o comando macho e cavidade, que ele vai criar sozinho o molde. Então tá aqui o meu molde, né? Um método, né? Vou mostrar alguns métodos aqui. Então tá ali, né? Deixa eu cortar ali toda a minha peça ali dentro. Vou ocultar um pedaço ali, ó. Então tá aqui meu molde. Então esse é um método, né? Agora eu vou mostrar outro método. Então agora é outro método, né? A mesma peça, né? Então o que eu fiz? Eu criei um bloco no contorno da peça, né? Criei um bloco e desmarquei a opção de mesclar. E daí eu combinei e subtraí a minha peça. Então ali dentro eu tenho a minha cavidade, né? Só que ainda ela não está na divisão correta, né? Antes, esqueci de mostrar ali, eu criei uma superfície, né? Onde passa a minha divisão. Então, onde passa a minha divisão, eu criei uma superfície. É nela que eu vou fazer a minha divisão. Ó, eu criei um bloco dentro dessa minha superfície, né? Então, o que eu fiz agora? Então, eu tenho a parte oca, eu só usei o comando dividir. Então, eu dividi por aquela minha superfície. Então, eu tenho agora o meu molde, parte superior e inferior, acompanhando certinho a minha divisão. Aqui, só mover, ó. Então tá aqui. Então isso aqui seria a minha cavidade, né? Por exemplo, como eu expliquei o molde de areia, né? Isso aqui depois vai encher de metal. E aqui, eu criei um bloco, né? Depois aqui eu teria o meu modelo, né? Então, através desse meu modelo aqui, eu só criei um bloco ali, né? Não mesclei também. E depois usei novamente o comando de subtrair, para me criar os meus modelos, né? Então tá aqui. Então esse é outro método. Então agora mais um método, né? Então esse método aqui, a mesma coisa. Eu criei minha linha de divisão, minha linha de partição. Criei uma superfície, né, de extrusão. Agora eu não usei o comando de superfície de partição. Eu criei uma linha ali, uma superfície. Deixa eu ocultar meu corpo aqui. Ó. Então eu tenho a minha superfície, vai ser essa aqui. Então o que eu fiz ali? Só que se tu olhar ali, ó, essa parte aqui, ó, que tá, ela tem que ficar oca ali. Então eu vou usar o comando de aparar ali. Então eu vou aparar, seria isso aqui, ó. Selecionei ali, né, por superfície multa e mandei aparar ali. Então essa parte aqui que estava toda cheia, agora ficou o vazio ali. Então eu tenho a minha superfície. Aqui, o que eu fiz aqui? Eu só criei
uma cópia dessa minha superfície de partição. Poderia usar o comando de superfície offset em 0 também, mas usei outro comando só para diferenciar. Então eu criei uma cópia dessa minha superfície aqui de partição. Então tem duas cópias dela agora. Tá, deixa eu voltar aqui. Então o comando está oculto ali. Então o que eu fiz agora? Eu costurei as minhas superfícies. Então eu vou ter a superfície inferior e superior. Então, ó, essa vai ser uma superfície e a outra e uma outra superfície. Então eu costurei na minha superfície de repartição com a minha cavidade e com o meu núcleo. Depois o que eu fiz? Eu criei um bloco, né, na parte de baixo. Marquei a opção, desmarquei a opção de mesclar resultado, né, e fiz uma extrusão até na minha superfície. Então, primeiro seria na minha superfície inferior, depois na minha superfície superior. Então, ó, a primeira parte aqui do molde já está criada. Ó, então tá aqui meu molde, a parte de baixo, e o mesmo caso na parte de cima. Então fiz o mesmo caso, né? Só usei o comando ressalto extrudado e extrudei até na minha superfície. Então eu criei meu molde. Deixa eu ocultar essa superfície aqui. Tá difícil. Então tá ali meu molde. A minha cavidade. Certo? Aqui eu usei o comando intersecção só para me criar a minha peça interna. Então tá ali. Ó, e o meu produto está lá que eu usei com o meu comando intersecção. Então esse seria outro método. Tem mais um método aqui. Eu vou explicar agora outro método aqui. Então, o que eu fiz aqui? Na minha divisão, né? Eu dividi esse meu corpo. Então agora eu tenho dois corpos, né? Aqui na minha peça. Parte superior e parte inferior. Então, criei uma superfície ali onde vai ser a minha divisão, né? E o que eu fiz? Eu usei o comando superfície em offset. Então eu selecionei toda a parte de cima dele, ou toda a parte de baixo, e criei uma superfície em 0. Então eu tenho uma superfície aqui dessa minha parte superior aqui, ó. Então ela foi criada toda em 0. Então beleza. Só vou ocultar aqui. Ó, o mesmo caso aquela hora, ó. Essa parte aqui dentro tá marcada aqui, um contorno aqui, ela tem que ficar oca ali, senão o comando não funciona. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar o comando aparar. Então eu seleciono as duas e só aparo aquela parte ali. Então, ó, então já está pronta a parte de cima, né? Tá em superfície, né? O que eu vou fazer? Eu vou costurar elas. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a parte de baixo, ó. Ó, copiei a minha parte de baixo, superfície em offset, e também copiei a minha superfície de partição.
eu vou costurar, né? Então eu vou ter outra superfície aqui. Então, a parte de baixo e a parte de cima. E vou usar o comando de ressalto extrudado. E vou extrudar até na minha superfície. Então, faço um bloco com a parte de cima e outro bloco com a parte de baixo. Então, tá ali a minha cavidade novamente. Outro método. Então, aqui é outro método agora na área de montagem, né? Então, eu criei, então eu tenho o meu produto, né, com a minha superfície aqui já, então eu levei esse meu produto para a área de montagem. Então eu inseri uma nova peça aqui, né, inseri o componente, nova peça, que seria essa aqui. Então, eu inseri essa nova minha peça, né, que foi esse ressalto. Depois o que eu fiz? Eu usei o comando cavidade. Então, usei o comando cavidade, ele extraiu a parte interna da peça. Então, gerou uma cavidade ali. Vou sair do comando aqui. Ó, então, usando o comando de cavidade, ele gerou a minha cavidade. Então, vou editar aqui novamente. E o que eu fiz depois? Eu criei uma cópia da minha superfície de partição, de offset. Eu dei um offset em 0. Para quê? Para me levar ela para o ambiente de peça e fazer a minha divisão. Então, eu levei ela para a minha área de peça aqui, só fiz a divisão. Porque se a gente ver aqui, ó, só tem a minha cavidade. Ela ainda não está dividido corretamente na minha divisão. Ó, só tem um bloco ali com a minha cavidade interna. Então, através daquela cópia da minha superfície que eu fiz lá, ó, tem até o ponto de interrogação, foi criado em contexto. Eu só dividi, usei o comando dividir aqui. E tá aqui a minha cavidade. Então, esses são alguns métodos que eu conheço. Tem mais um que é por edentar. Esse eu já mostrei em um outro vídeo.